Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tudo de boa, na paz, na tranquilidade e que todo mundo esteja animado para hoje, mais um dia lindo e maravilhoso, a gente fazer uma aulinha de história bem gostosa, bem divertida. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é a Revolução Industrial. A gente vai dividir essa aula sobre a Revolução Industrial em duas partes. A primeira que a gente vai trabalhar nesse vídeo e a segunda que será semana que vem. E vamos aproveitar essa maravilha então. Mas antes disso, vamos falar de uma coisa muito importante, gente. Espero que todo mundo esteja se cuidando, usando máscara, lavando bem as mãos com água e sabão, usando álcool em gel sempre que possível, se você tiver condições, evitando aglomerações, porque, como vocês viram, foi dado o lockdown aqui na cidade de Bela Vista. A, tudo está fechado, a situação está bem crítica. Então, vamos fazer a nossa parte, gente. Talvez não pela gente, mas pelo outro. Vamos tentar segurar a barra agora, que uma situação tá difícil, mas se Deus quiser vai melhorar logo. Tudo vai voltar ao normal, a gente vai voltar a uma vidinha boa. Mas enquanto isso não acontece, vamos tomar essas precauções, evitar lugares aglomerados, usar máscara, lavar a mão, usar álcool em gel, pessoal. Eu friso bastante isso porque é muito importante. A gente está numa situação crítica, mas vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de uma coisa boa, uma aula de história. E vamos que vamos então, pessoal. Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de várias máquinas. Mas aí você deve estar perguntando, professor, mas o que é esse trabalho artesanal para o assalariado? Gente, esse trabalho artesanal acho que se alguém tiver na família ou conhecido que faz aquele trabalho com a mão, que faz todo o projeto, que pega aqueles fiozinhos, faz aquele cesto, aqueles penduricalhos, aquelas coisas para revender, é considerado um trabalho artesanal. É um trabalho que não se usa de um maquinário pesado e não se tem patrões. Pessoal, vocês já repararam como as máquinas são presentes na nossa vida? A gente pode pegar o exemplo mesmo do livro didático. Ele foi produzido por máquinas gigantescas da gráfica, assim como a sua caneta, o seu caderno e tudo mais foram feitos por uma indústria. As máquinas elas são úteis por quê? Elas ajudam a poupar o tempo do trabalho. O que deveria demorar para uma pessoa fazer, vamos dizer, uma caneta, que ela poderia demorar 2, 3 dias para produzir uma máquina produz uma em alguns segundos. É todo um processo extremamente rápido. A humanidade ela inventou as máquinas há muito tempo, como os moinhos de vento, as rodas d'água, os carrinhos de mão, os arados. Mas esses são exemplos de máquinas antigas, foram as primeiras, os primórdios. Elas ajudavam com o quê? A facilitar o trabalho humano. Nessa revolução industrial, ela vai ser uma explosão, uma mudança radical da vida. Por quê? Essas novas máquinas, elas não vão ser essas máquinas só para facilitar. Elas vão ser máquinas que vão substituir a mão de obra de milhares. Vai acelerar a produção a níveis nunca vistos antes. Vai multiplicar em 1000 vezes a produção. Uma única fábrica que antes dessas máquinas poderia, vamos dizer, produzir 100 unidades de alguma coisa, vai poder produzir milhares em um dia só. Essas máquinas elas vão mudar tudo. Vão mudar a maneira de pensar do ser humano, vão mudar a maneira de trabalhar, vai mudar a sociedade radicalmente. O primeiro país a instalar essas fábricas e começar esse processo de industrialização foi a Inglaterra. Por quê? Foi com o desenvolvimento logo na Inglaterra mesmo que foi criado o primeiro motor a vapor. E esse motor a vapor, ele revolucionou tudo. Por quê? Ele foi adaptado principalmente para as máquinas de tiar. O que é uma máquina de tiar, gente? É uma máquina de fazer tecido para automatizar sem o trabalho do ser humano nela. Então, isso multiplicou a velocidade intensamente.
Mas a Inglaterra não começou só porque ela desenvolveu essa máquina. Teve vários outros fatores. Como que? Ela foi pioneira porque foi o primeiro país a desenvolver essa industrialização e ela tinha alguns fatores. Primeiro, ela tinha uma burguesia muito rica. O que é uma burguesia? São comerciantes, pessoal, que acumularam muito dinheiro na mão deles. Então, eles tinham dinheiro para investir nessa ampliação dos seus negócios de uma maneira bem ousada. O, essa fase ela de enriquecimento da burguesia que teve para chegar nesse culminar da Revolução Industrial, ela foi muito importante. Foram que a Inglaterra ela passou por um processo de maior liberdade para os comerciantes. Com essa maior liberdade, eles conseguiram economizar muito dinheiro. Eles não tinham que pagar mais tantos impostos, não tinha tanta interferência do governo. Então, eles conseguiram acumular esse dinheiro. E com esse dinheiro, eles investiram nessas fábricas. A burguesia foi ela que financiou os novos inventos, que possibilitou a industrialização. Foram eles que investiram nas construções das fábricas instaladas nas cidades. Sem a burguesia, esse movimento nunca teria acontecido. Mas aí você fala, nossa, professor, mas só porque esse povo tinha dinheiro? Não. Tinha outros motivos. Também teve um grande acúmulo de mão de obra barata. Por quê? Estava acontecendo que os grandes proprietários de terra eles passaram a investir muito na produção agrária e, e alugar os seus campos para empresários do ramo da agricultura e da criação de ovelhas. Isso promoveu um movimento chamado de cercamento, que é o quê? Cercar as suas terras. Com esse cercamento, muito daqueles camponeses que viviam no território entre um grande proprietário, entre as terras de um grande proprietário e de outro, foram expulsos para as cidades. Muitas vezes, esses grandes proprietários eles também expulsavam à força e tomavam as terras desses pequenos camponeses. Esses camponeses eles foram obrigados a o quê? A ir tentar a sorte na cidade. E lá eles aprenderam as delícias da liberdade da escolha. Eles podiam o quê? Optar para vender sua força de trabalho, sua capacidade de trabalhar, por um salário miserável numa fábrica fedorenta qualquer, ou ficar desempregado e morrer de fome. Porque, gente, aí vocês pensam assim, nossa professor, mas por que você está falando isso? Pessoal, hoje vocês veem as leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas não existiam. Eram os patrões que falavam quanto você ia ganhar e quanto tempo que você ia trabalhar. As vidas nessas fábricas não eram boas. O outro fator importante que teve para essa revolução industrial foi o crescimento demográfico. Por quê? Com as melhorias das condições de alimentação, com a ampliação dessa produção agrícola, a população aumentou, criando um mercado maior para comprar essas mercadorias. A política inglesa também, que favorecia a burguesia, já que não havia um absolutismo para restringir os burgueses, foi uma grande vitória, porque as ideias iluministas que valorizavam a ciência, a liberdade individual, a liberdade econômica, se difundiram amplamente por causa dessa política que tinha. E isso favoreceu a produção industrial. Pessoal, espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Como a gente está usando essas aulas online, para não ficar muito desgastante, eu dividi em duas partes essa matéria. A gente falou um pouquinho sobre o desenvolvimento dessa industrialização. Na próxima aula, a gente vai falar como era a vida desses trabalhadores, como eram as condições de vida deles e como isso mudou o modo de vida deles, como mudou a sociedade como um todo. E então, pessoal, qualquer dúvida é só falar comigo no privado. Eu estou à disposição de vocês. É só mandar o seu nome e turma, beleza? Qualquer dúvida sobre os exercícios também estou disponível. Qualquer probleminha é só falar, pessoal. Não esqueçam de mandar foto quando vocês terminarem. E não precisa copiar o texto, pessoal, somente os exercícios, beleza? Então, vamos que vamos, partiu para a atividade.